Boa tarde. Tá funcionando? Pronto, meu nome é Naliele, eu sou enfermeira do Serviço de Aférese do EMOLSE. E eu vou falar um pouco com vocês sobre o acesso periférico guiado por ultrassom para eritrocitaférese. Meu conflito de interesse. Então, assim, para realizar o procedimento de eritrocitaférese, eu preciso de um acesso assim, temos máquinas disponíveis no Brasil. Então, algumas máquinas só permitem fluxo intermitente, onde eu vou precisar de 2 acessos, certo? Um para via de extração e outro para via de retorno. E, em alguns casos, é complicado a gente ter esse duplo acesso por ter que passar catéter, por ter que conseguir 2 acessos periféricos. E outras máquinas dão a opção de punção única. Então, a nossa máquina que a gente utiliza no serviço, ela dá a opção de punção única. Então, a gente consegue ter uma preservação maior desse acesso. Então, pela anatomia do paciente, são pacientes que a maioria das vezes a gente recebe, por exemplo, as crianças, elas já fazem sangrias de troca. Como a gente começou o serviço, ele já fazia o sangria de troca no ambulatório de transfusão, então ele já vem com muita fibrose, já vem com acesso bem desgastado. Então, esse foi um impacto muito grande para o serviço de aférese. Diferente de doadores que a gente pega para coletar medula, que tem uma veia bem calibrosa, que a gente pode escolher, assim, dá para fazer, libera ele para doação e segue. Esses pacientes, não. A gente começou numa tentativa. Olha, essa veia aqui eu acho que dá, apesar de ser mais fina, de ter muita fibrose, mas a gente pode tentar. E é o grande obstáculo clínico para fazer o procedimento. Então, assim, normalmente para fazer aférese, a gente atendia, como a doutora Fernanda falou, a gente atendia pacientes internos e externos, a grande maioria por catéter central. Existem vantagens, porque, teoricamente, um catéter central ele vai me dar um bom fluxo para fazer o procedimento, só que ele tem consequências. E esses pacientes eles não vão fazer um único procedimento e vai sair do programa. Ele vai ficar bastante tempo com a gente, vai depender da indicação médica dele, certo? E a opção que a gente tinha era a punção periférica tradicional, uma agulha de fístula. A que a gente usa é a calibre 17, muito calibrosa. Então, assim, a gente consegue atender eles de 4 até umas 6 semanas, até ele retornar para a gente. Então, por anos, ele vai ficar com a gente fazendo esse procedimento no intervalo de 4 a 6 semanas. O que isso pode impactar? Será que daqui 3, 4, 5 anos eu ainda vou conseguir pegar esse acesso? Então, a nossa grande preocupação é essa, porque você sabe que se eu estiver puncionando esse paciente sempre na mesma veia, imagina quem tem uma máquina que precisa de punção dupla. Então, eu vou precisar de 2 acessos. Às vezes, a gente não consegue que esse paciente tenha esses 2 acessos, até porque a grande maioria eles são bem sequelados de AVC. Então, era algo que nos preocupava bastante, de você estar puncionando um acesso a olho nu, com uma agulha de fístula, que é uma agulha muito calibrosa. Então, a agulha de fístula, ela dá um excelente fluxo para a máquina, certo? Quando você tem uma veia que suporte ela. Ano passado, eu fui fazer um curso em Barcelona, em parceria com o EMOLSE e o Hospital Clínico de Barcelona. E lá eles usam uma tecnologia diferente. Se eu for pegar um acesso hoje, só com um gelco, a minha veia vai o quê? Eu pego uma veia superficial, na hora que eu introduzo o gelco, ela vai colabar. Por quê? Porque ela não tem complacência para suportar o fluxo da máquina. Mas o gelco, usando o gelco com ultrassom, que eu vou fazer uma punção de uma veia mais profunda, eu vou ter a camada da pele e do músculo, e o gel que ele não vai colabar com o fluxo da máquina. Por quê? Porque ele está numa veia mais profunda. Então, eu vou ter o mesmo fluxo que uma agulha de fístula, na grande maioria das vezes, dependendo do gel que eu utilize, e ele me permite usar catéteres mais finos. Por exemplo, eu consigo fazer uma eritrocitaférese com gelco de calibre 20,
certo? Então, ele é bem mais fino e eu vou conseguir proteger esse acesso por mais tempo. Só que tem que ter esse cuidado. Não pode ser uma veia superficial. Eu não posso olhar para ela e puncionar ela. Se for assim, vai colabar o gelco porque ele é um catéter flexível. As veias que dão fluxo para a máquina, certo? Então, a gente olha assim, na mão tem uma veia ótima. Na mão, dá fluxo para a máquina? Não, infelizmente não. Seria muito bom que desse. Então, a gente se depara com o quê? Quando o paciente chega na aférese para a gente, quando eles chegaram para a gente, foi assim, eu tenho que olhar aqui e achar uma veia aqui para puncionar. A nossa equipe já tinha muita prática com punção de acesso, mas é diferente. Eu puncionava um doador saudável. Puncionar um paciente com anemia falciforme, que já vem com veias bastante fibrosadas, é muito difícil. Na hora que você vai puncionar o doador, você já sente a rigidez. Parece que eu estou puncionando um plástico duro. Então, você fica, será que está ok? Eles têm muitas válvulas na periferia. Você põe o garrote e vai avaliar qual o melhor local para colocar essa agulha. E com a chegada do ultrassom, a gente consegue ver o quê? Onde a gente vai puncionar. Onde é o melhor local para eu deixar essa veia, deixar essa agulha na veia. E eu vou poder subir mais um pouco, eu vou ter um espaço maior para procurar o melhor local de puncionar. E eu consigo fazer rodízio. Antes eu só puncionava ali, onde eu vi e conseguia palpar essa veia. Hoje eu consigo puncionar um pouco mais embaixo, no local onde dá fluxo, e um pouco mais em cima. Então, eu não vou causar uma fibrose de uma agulha cortante, como eu causava antes. A via da extração, onde dá fluxo? Normalmente ali próximo à fossa cubital, certo? Que é onde dá um melhor fluxo. Então, para a extração, eu sempre vou ter que puncionar ali mais ou menos perto dela. Já o retorno, eu posso puncionar no antebraço e, às vezes, dependendo até na mão, dependendo do tipo de agulha que eu vá utilizar. Então, eu tenho que ter esse cuidado na hora de escolher. Eu tenho que avaliar o equipamento que eu tenho, o que eu consigo controlar e os dispositivos de punção que eu tenho em mãos. Quando eu uso o ultrassom, o que eu vou buscar? Para eu fazer uma aférese, eu não posso só achar uma veia. Tem uma veia. Mas eu tenho que ver o calibre dessa veia. O calibre para a veia que vai ficar a extração não pode ser inferior a 0,35 centímetros. Se for, eu não vou conseguir ter fluxo para a máquina, certo? Tem que ser uma veia firme. E o que eu devo evitar? Se eu colocar hoje a olho nu, eu não consigo definir onde que vai ter uma válvula, se a agulha está próximo dela, porque se a válvula ela abre e ela fecha. Se eu coloco a agulha bem aqui, quem nunca puncionou um acesso e disse assim, poxa, está na veia, eu estou sentindo, mas não dá fluxo na máquina. Por quê? Porque eu não consigo enxergar o que tem dentro dela. Quando eu consigo usar ultrassom para ver o que tem dentro dela, aqui, ó, uma válvula. Então, eu sei que se eu colocar a agulha bem aqui, se eu deixar a ponta do meu gelco bem aqui, não vai dar fluxo para a máquina. Mas está dentro da veia, vê o retorno. Então, eu tenho que subir um pouco mais ou procurar outra veia. A gente tem que ter noção que muitos pacientes desses têm trombos. Então, estou vendo um trombo, essa veia não serve para mim. E eu tenho que ver com relação à proximidade dos feixes nervosos. Porque se eu acertar um nervo, e o nervo a gente consegue ver bem no ultrassom. Se eu acertar um nervo, vai causar uma dor muito forte para esse paciente, certo? Então, como que eu devo funcionar esse acesso? Não é só cheguei, recebi o paciente e vamos começar o procedimento. Você precisa acolher esse paciente, esperar, conversar com ele, explicar o procedimento. No início, nós tivemos alguns pacientes que eles reclamavam de ansiedade pré-procedimento, porque não sabia se a gente ia conseguir funcionar o acesso dele. Certo? Isso antes da gente começar a usar o ultrassom no serviço.
Então, eles ficavam com muito medo de terem múltiplas punções. E hoje, a gente entende que eles precisam ter hidratação, a gente aquece, a gente desliga um pouco o ar-condicionado para poder essa veia aparecer melhor para a gente e a gente vai fazendo um mapeamento. Então, a gente já sabe mais ou menos, a gente deixa descrito mais ou menos onde que é essa veia que a gente sempre punciona. Quais as veias que ele tem para punção. A gente não deve sempre puncionar no mesmo lugar, mas tem pacientes que a gente não vai ter muita opção. Aí a gente pode puncionar um pouco mais embaixo ou um pouco mais em cima. E o que é que isso traz de impacto para a gente? A segurança vascular, né, que vai ser a redução de riscos de fibrose no acesso desse paciente. A eficiência operacional, por quê? É muito ruim quando você vai receber um paciente e diz assim, esse paciente tem um acesso horrível. Meu Deus, o que é que vai ser hoje? Será que a gente vai conseguir? Então, a insegurança do profissional já coloca você numa situação muito difícil. Então, uma forma de você ter mais segurança é saber, não, a gente tem ultrassom, a gente pode tentar uma agulha menos calibrosa, a gente vai conseguir fazer esse procedimento. E a experiência do paciente, quando você pergunta assim, você prefere ser puncionado com agulha de fístula ou com esse gelco? Aí ele diz assim, eu prefiro dessa nova modalidade, com esse ultrassom, porque dói bem menos. É incrível, você pensa assim, meu Deus, vai doer mais, porque é uma veia mais profunda, é mais demorado, não é toquei, senti e foi. Não, é um procedimento lento, a gente aplica a técnica de lockdown, onde a gente encontra a ponta da agulha, afasta a sonda, coloca mais um pouquinho a ponta da agulha. Então, é uma punção demorada, não é uma punção rápida igual uma agulha. Então, mesmo assim, eles dizem, é muito melhor dessa forma. E a gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho uma veia calibrosa, eu vou colocar um gelco calibroso. Não é um procedimento, ele vai ficar por anos com a gente. Então, eu tenho que ter esse cuidado de não ocupar mais do que 45% de espaço nessa veia. Se eu tenho uma veia calibrosa e eu não preciso usar um gelco calibroso, eu uso um gelco mais fino, menos calibroso. O procedimento ele vai ficar um pouco mais demorado, mas eu vou garantir que essa veia fique disponível para mim por mais tempo, que eu consiga fazer o procedimento e vai ser um procedimento tranquilo. O impacto imediato na jornada do paciente. Redução da dor, como eu falei, a minimização de complicações. Por quê? Porque eu vou conseguir puncionar esse acesso de forma mais efetiva, não vou causar múltiplas punções nele e vou manter esse acesso por mais tempo, porque são pacientes que fazem eritrocitaferese de forma crônica e vão ficar muitos anos com a gente. A segurança psicológica, o paciente hoje ele não tem mais medo de vir fazer o procedimento, porque tinha paciente que a gente puncionava ele 4, 5 vezes e agora com uma única punção a gente consegue fazer o procedimento sem grandes transtornos. E a preservação venosa. O impacto no serviço. O passado, pacientes com veias complexas, invisíveis a olho nu, inelegíveis para acesso periférico. Quando você tocava, você dizia, esse paciente não tem condições de fazer a aférese. E, consequentemente, eles seriam encaminhados para o catéter venoso. Hoje, com a utilização do ultrassom, o paciente, por mais que ele tenha uma veia mais complexa, mas ele vai ter a oportunidade de fazer o procedimento. E à medida que a gente vai conseguindo melhorar ele, que ele não vai mais tendo tantas internações, ele não vai chegar para a gente cheio de hematoma, com as veias todas comprometidas. A gente consegue fazer essa mapeação da rede venosa com precisão. Então, o paciente chegou para avaliar o acesso, eu avalio a olho nu, da forma tradicional. E é um paciente mais complicado? Vamos ali, testar o ultrassom. Tem uma veia aqui. Doutora, dá para a gente tentar fazer o procedimento com ele. Aí já aciona a imunemato para separar os concentrados de hemácia e a gente já programa a eritrocitaferese dele. A grande maioria a gente sempre consegue fazer. Teve uma paciente agora bem difícil que eu liguei para a doutora Fernanda, que paciente difícil, toda cheia de hematoma, primeiro procedimento dela.
Aí, no final do dia, ela deu certo, eu disse, deu. Graças a Deus, foi bem tranquilo, ela conseguiu. A paciente, no final do dia, era chorando de alegria, porque ela vinha com muitas internações seguidas e que ela não conseguia, só a medicação simples para a dor não dava mais efeito para ela. Então, isso é muito gratificante para o profissional, saber que você tem impactado na vida desses pacientes. Então, pacientes que antes seriam inelegíveis, agora eles são aptos para fazer por via periférica. E o benefício institucional reduz severamente custos de inserção cirúrgica com catéter. Consequentemente, se eu não tenho catéter, eu vou ter menos taxas de infecção. E o que é que essa tecnologia precisa? Eu preciso ter uma base teórica, então, a gente precisa de curso. Eu não posso só ter ultrassom e dizer, eu vou lá tentar. Até porque a veia para aféres, ela é diferente. Ela não é aquela veia, por exemplo, os cirurgiões usam para pegar para passar um catéter. Não, eu tenho que ter noção onde que dá fluxo. Porque não vai ser uma veia simples, vai ser uma veia com um gelco. Eu tenho que escolher bem o gelco. Eu tenho que escolher onde vai dar fluxo para a máquina, onde que eu posso ir. Por exemplo, tem veias que teoricamente, eles vão ser deixadas primeiro para um pique, se esse paciente precisar futuramente. Então, não é porque a minha veia está lá linda, mas ela é a primeira escolha para o pique. Então, vamos procurar outra veia, certo? Então, eu tenho que ter essa base teórica de identificar onde tem uma válvula, onde tem um trombo, onde está perto dos nervos. Após isso, fazer a avaliação guiada. Então, você vai pegar os pacientes, vai avaliar esse acesso, vai medir o calibre da veia para poder identificar e deixar já mapeado na ficha desse paciente. Ele no braço esquerdo tem acesso, no braço direito não tem. Nos dois braços, cada um tem um acesso. Então, a gente já tem que deixar isso mapeado. E a prática da punção. Você não pode, fiz a teoria, sei fazer a avaliação, já posso ir para o braço do paciente? Não. Porque a punção tradicional é totalmente diferente de uma punção guiada por ultrassom. Por quê? Porque eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter destreza. Eu vou usar as duas mãos, que eu não uso na punção normal. Então, eu preciso que uma mão eu vá segurar a sonda do ultrassom e na outra eu vou puncionar. Eu não vou ficar olhando para a veia, eu vou ficar olhando para a tela do ultrassom. Não, eu acertei a veia, já posso introduzir o ultrassom? Não, por quê? Porque eu tenho que garantir onde a ponta desse gelco vai estar. Então, eu tenho que ter todo esse cuidado. Então, até você ter toda essa destreza, você tem que primeiro ir para os simuladores, certo? Hoje, a nossa realidade, nós temos atualmente 20 pacientes fazendo o procedimento de forma crônica, de 4 a 6 semanas. 19 desses pacientes são por acesso periférico. Uma paciente, como a doutora Fernanda já comentou, ela faz por catéter, mas porque ela já utilizava, porque ela é dialítica, certo? E a punção guiada por ultrassom não é apenas uma alternativa, é uma ferramenta essencial para a segurança e evolução da assistência em aférese. E era isso.